Olá, queridos amigos, aqui quem vos fala é Edivan do canal Ancião Pregador. Eu queria te convidar para que todas as vezes que você assistisse esses vídeos, você compartilhasse com os seus amigos, para que eles possam ser também abençoados. E também queria te pedir que você desse o like, para que possa se sentir mais motivado assim a gravar outros vídeos, né? Eu queria te convidar a fechar os olhos e poder orar junto ao nosso Deus. Nosso Pai que está no céu, bendizemos, ó Deus, o teu nome nesse momento. Dai-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 2, versículo 22. Pelo que ainda que te laves com salitre e montões de potássio, continua a tua mácula do teu pecado diante de mim, diz o Senhor. Então, quando lemos tal versículo, tira do coração de qualquer homem, isso mulher também, todo o senso de justiça própria, todo o senso de que pode ser salvo pelas suas obras, porque o olhar de Deus não é o olhar do homem. O homem sonda o exterior e Deus sonda o profundo, o coração, que vai lá, a palavra de Deus diz que divide a medula. O entendimento de Deus é totalmente diferente do que tem a visão humana. Quando nós olhamos para a nossa própria visão, nós pensamos que as nossas justiças, as nossas boas obras aparentemente parece trazer justiça diante de Deus, mas a verdade é que essa justiça ela não serve para nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trápalo de imundícia. O que é trápalo de imundícia diante de uma coisa pura e perfeita, que é o nosso Deus? Não temos como ser puro diante de Deus. As nossas palavras são contaminadas com o pecado. Pecador, o filho de pecador, pecador não tem como não ser. Os nossos pensamentos, as nossas maneiras são totalmente diferentes, distantes do que é um ser perfeito que é Deus. Portanto, diante dessas coisas, nós não temos como nos acomodar e não tem como não dizermos como Paulo diz, desesperado homem que sou, quem me tirará do corpo dessa morte? Paulo olhou para a sua vida, para as suas batalhas, e ele não conseguia ser perfeito diante de Deus. Por máximo que ele esforçava, ele esforçou muitas e muitas vezes, mas cada vez que ele esforçava em procurar fazer boas obras, mais distante ele se tornava, se sentia longe de Deus. E ele expressou essas palavras. Isso acontece comigo e com você. Não tem como nós sermos perfeitos diante de Deus, porque até parece que tem dia que parece que estou mais ou menos, e você também pensa e acha, parece que nos sentimos até confortável, mas eu quero dizer que é por pouco tempo, por poucas horas, no outro dia a gente já amanhece o dia totalmente diferente. Por quê? O pecado está entranhado em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração. Os nossos pensamentos são terríveis, são de pecador mesmo. O nosso viver não é perfeito. Então Paulo diz, desesperado homem que sou, quem me tirará do corpo dessa morte? A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Foi isso que Paulo se apoiou, foi confessando os seus pecados e ele adquiriu perdão e misericórdia. Olha o que Paulo fez. Paulo foi ele participou da morte de Estevão. O que era Estevão? Um servo de Deus. Que pecado esse homem não carregou sobre as suas costas? E Deus pôde, pela sua misericórdia, ele confessando os seus pecados, Deus pôde purificar e perdoar aquele homem, né? E ele pode sentir no seu coração a felicidade de poder ser um homem transformado e agora a tal ponto de ser constrangido por Deus e levar essa mensagem de salvação e de perdão às outras pessoas.
Tem um texto muito interessante no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Vinde arrazoemos, vinde conversamos, diz o Senhor, que ainda que os vossos pecados sejam como uma escarlata, ele se torna branco como uma pura lã. Então, amigo, não fique preocupado, nem também se apoie nas suas obras. Mas se seu pensamento é outra coisa, é tristeza por causa do pecado, isso faz bem, porque o Espírito Santo está mostrando que você é pecador e você está entendendo que realmente é e que precisa de um Salvador. Louvado seja Deus por isso, porque é o trabalho poderoso do Espírito Santo no coração do ser humano, porque eu digo para você que um porco nunca vai estar no chiqueiro e ele dizer quanto mais para ele está fedendo, para ele está cheiroso, está perfumado. Assim é o homem diante de Deus também, no pecado, quanto mais pecado para ele, mais bom, é muito melhor e muito agradável está ele distante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem algo que pode purificar, amigo, o coração, pode purificar os pecados do ser humano. Isso chama-se o sangue de Jesus. O sangue de Jesus pode purificar qualquer pecado. Eu digo para você, acredite, confia e entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra dele. Confia nele e o mais ele fará. E eu te digo uma coisa, Deus está pronto, os anjos estão prontos, o Espírito Santo está pronto para colocar seu nome escrito no livro da vida. Não confie nas suas obras, porque as nossas obras é trapo de imundície e vai nos decepcionar no dia do juízo. Mas tem uma obra que não decepciona o ser humano. É quando nós somos revestidos pelo sangue de Cristo. A justiça de Cristo é a nossa justiça. A justiça de Cristo é a nossa justiça. A justiça do ser humano é a derrota. A justiça de Cristo é a vitória. Então que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que essa mensagem possa segurar firme em teu coração e que você possa de hoje em diante, se não era, se tornar um novo homem com uma nova visão e agradecido pela felicidade de receber a graça de Deus em teu coração. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.